Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Dias na área. Vamos começar um tópico novo aqui do nosso curso de lógica. Nós vamos falar agora do que chamamos de negação dos quantificadores, tá certo? Que é um assunto que é muito cobrado aí em prova de diversas formas, beleza? Vamos lá? Eu vou fazer um esquema aqui, eu vou te mostrar o passo a passo de tudo aquilo que você precisa saber. Então, a primeira coisa que você precisa dominar é que dentro da lógica, nós temos três quantificadores, tá certo? São eles. Você pode colocar assim, ó. Nós temos o todo, tá? Nós temos o algum e nós temos o nenhum. O que a gente precisa trabalhar? Como que você faz para poder negá-los? Isso dentro da lógica, tá certo? Então a gente vai ver todas as regras e a gente vai começar aqui com o todo, certo? Quais os passos que você precisa dar para poder negar o quantificador todo? Você vai fazer o seguinte: são dois passos muito importantes. Primeiro, você vai trocar, coloque assim, ó, trocar o todo, trocar o todo pelo algum. Então você vai pegar a frase, você vai lá no todo, você troca ele pelo algum. Depois, você vai negar o verbo. Você não pode esquecer disso, tá certo? Então depois você vai e nega o verbo. Vamos pegar aqui um exemplo para a gente enxergar isso aqui melhor. Eu vou colocar assim, ó. Todo homem é rico. Essa é a nossa sentença. Essa é a nossa frase que nós temos que negá-la. Todo homem é rico. Pela regra, você vai fazer o seguinte: o todo você tem que trocá-lo pelo algum, certo? E o verbo você precisa negar. Beleza? Aplicando isso, colocando em prática, a nossa frase então ela vai ficar assim, ó. Algum homem não é rico, tá certo? Então, se eu tenho a frase todo homem é rico, quando você nega, você acaba tendo a seguinte frase: algum homem não é rico. É claro que tem gente que já viu a matéria, né, no caso, e já pensa assim: ah, mas a gente tem alguns sinônimos pro algum. Sim, daqui a pouco eu vou falar para vocês, beleza? Mas sempre você nega ao pé da letra, tá? E depois você pensa nos sinônimos. Isso aí depois ao longo do curso eu vou falando, beleza? Vamos lá, então esse é o nosso primeiro caso. Vamos ao nosso segundo caso. Nós vamos falar agora do quantificador algum. Como que a gente faz para poder negá-lo? Também são dois passos muito importantes. Vamos lá. Primeiro passo, coloque assim, ó. Trocar, veja bem, trocar o algum pelo nenhum. Então, o primeiro passo é esse. Nós temos que trocar o algum pelo nenhum. E depois, você vai colocar assim, ó. Manter o verbo. E aí, no caso, você não mexe no verbo, tá certo? Você mantém ele. Beleza, eu vou pegar aqui um exemplo e depois eu vou falar dos seus sinônimos, tá? Então, até aqui, beleza, anote, faça seu esquema. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e anota tudo e depois prossiga. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, um exemplo. Vou colocar aqui em cima para a gente ganhar espaço, tá? Eu vou colocar assim, ó, algum, me acompanhe, algum, eu vou seguir esse padrão, ó, algum homem é rico.
Aqui nós colocamos a frase, todo homem é rico, e vimos como que a gente nega. Agora eu estou colocando aqui, ó, algum homem é rico. Pelo conceito que nós vimos, nós temos que pegar aqui o algum, nós vamos trocar pelo nenhum, e no caso do verbo, nós vamos manter. Não seria isso? Beleza? Então, vamos colocar isso em prática, tá? Vai ficar assim, ó. Nenhum homem é rico. Então, se eu tenho uma frase, algum homem é rico, quando você nega, você tem nenhum homem é rico. Ponto final. Aí, é muito importante que você coloque o seguinte. Vamos colocar assim, ó. Cuidado. Cuidado. O que que acontece? O algum, ele tem dois sinônimos que são muito usados, tá? O algum, vou até colocar assim, ó. A banca, em seu lugar, coloca existe. Então, dentro da lógica, tá? O algum é a mesma coisa que existe. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. E a gente pode falar também que o algum é a mesma coisa que pelo menos um. Ou seja, no lugar do algum, o que a banca faz? Ela coloca pelo menos um. Então, anote isso aqui, tá? Que daqui a pouco a gente vai fazer um caso para você ver como que a gente aplica isso, tá certo? Bom, e vamos para o nosso último caso. Vamos falar agora do nenhum, tá? Como que a gente faz para poder negar o quantificador nenhum? Você vai fazer o seguinte, também são dois passos. Vamos lá. São dois passos. Primeiro passo, você vai colocar assim, ó. Trocar o nenhum. Trocar o nenhum pelo algum. Vou colocar aqui embaixo, ó. Trocar o nenhum pelo algum. E aqui também você vai manter o verbo. Percebeu? Então você troca o nenhum pelo algum e mantém o verbo, tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui para a gente pegar aqui o nosso exemplo. E aí depois nós vamos fazer um exemplo para utilizarmos os sinônimos do algum. Então você vai pensar o seguinte. Vamos colocar aqui um exemplo seguindo o nosso padrão. Coloque assim, ó. Nenhum homem é rico. Pela nossa regra, nós temos que pegar aqui o nenhum e em seu lugar a gente coloca o algum. E no caso aqui do verbo, nós temos que manter. Então aqui também a gente mantém o verbo, como nós vimos aqui. Aplique. A frase vai ficar assim, ó. Algum homem é rico. Ponto. Você tem mãos agora, né? Como que você age para poder negar tanto todo como o algum, como o nenhum. E tem muitas questões em prova que isso é cobrado. Mas aí agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo para a gente colocar em prática os sinônimos do algum, tá? Primeiramente eu vou colocar assim, ó, todo carro
é preto. Vamos supor que nós temos essa frase aqui. Toda vez que você nega, o que eu sugiro para os meus alunos? Faça ao pé da letra. Então, negue ao pé da letra. Depois você se preocupa com os sinônimos. Por exemplo, você pegou a prova, viu que você tem essa frase lá, ó, todo carro é preto. Seguindo ao pé da letra, então você sabe que você tem que trocar o todo pelo algum, e você sabe que você tem que negar o verbo. Então, até vou chamar aqui, ó, que é o nosso primeiro caso. Como que a frase ela vai ficar? Ela vai ficar assim, ó. Algum carro não é preto. Aí você vai olhar as alternativas e vai perceber que não tem essa alternativa lá. Aí você começa a recorrer aos sinônimos. Então, no lugar do algum, a partir daqui, esquece a primeira frase, no lugar do algum, você sabe que tem sinônimos. Vou colocar o seguinte, vou usar o primeiro que é o existe. Você vai colocar assim, ó. Existe carro. Aí tem um detalhe aqui quando você usa o existe. Ele sempre acompanha o que. Aqui, ó, sempre, toda frase. Então, existe carro que. Aí o resto você copia, ó. Não é preto. Então, o que a banca faz? Né? Ao invés dela colocar algum carro não é preto, ela vai lá e coloca assim, ó. Existe carro que não é preto. Percebeu? Só que aí você usou o existe e viu que também não tem alternativa. E aí o que a banca faz? Utiliza o próximo sinônimo. No lugar do algum, ela vem e coloca assim, ó. Pelo menos um. Pelo menos um carro não é preto. Então a banca vem e coloca dessa forma aqui, ó. Ela te dá a frase, todo carro é preto, e nas alternativas ela colocou, pelo menos um carro não é preto. Entendeu? Então, tome cuidado. Toda vez que você vai negar a frase que tem o algum, por exemplo, né, no caso que tem o todo, que você cai no algum, ou que você tem o nenhum, certo? Nenhum, que você cai no algum, normalmente a banca ela vai usar sinônimos. Normalmente, nem sempre é assim. Por isso que eu sempre falo para os alunos. Primeiro você negue ao pé da letra, depois você pensa nos sinônimos, tá certo? Então aqui, nessa aula teórica, tá? Nós vimos como que você procede para poder negar o todo, o algum e o nenhum. É claro que a banca ela oscila um pouco no sentido assim. Às vezes ela tem uma frase que está no singular e ela leva a frase, quando ela nega, para o plural e vice-versa. Às vezes ela mantém. Eu já vi sinônimo aqui, ó, no lugar do pelo menos um, a banca coloca apenas aqui, ó, um. Então, isso não é muito comum de acontecer, mas, de vez em quando, você vai se deparar com esses detalhes. Mas se você fizer uma boa leitura, você percebe do que a banca está falando. Mas 95% dos casos, tá? É isso aqui que sempre acontece. Esse é o padrão. Beleza? Show de bola? Então, o que a gente vai fazer? Na nossa próxima aula, nós vamos fazer algumas questões colocando em prática o que nós vimos aqui agora. E aí, aquilo que eu já falei, no final do curso, quando a gente passa por toda a parte teórica, a gente volta malhando exercício. Fechou? Bom, então eu vou encerrar a nossa aula e eu te vejo na próxima. Até lá!